Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Natália e no vídeo de hoje eu quero compartilhar um conhecimento a respeito dos ismos que existem em nosso planeta, tendo mais como foco o cuidado com os ismos. Se pararmos para analisar, os ismos estão presentes por toda parte, tanto no quesito religioso, antirreligião e até mesmo em questões que envolvem sexualidade. Todavia, o vídeo de hoje será voltado para falar dos ismos quando o assunto é religião. E para estar fundamentando melhor este vídeo, eu quero estar compartilhando com você a leitura de um trecho curto, mas que eu detecto uma mensagem muito sábia nele. Esse trecho será extraído deste livro, o livro de Urântia. É um livro grande, um livro que num outro vídeo que vai ter aqui no canal, eu vou estar falando um pouquinho dele. Por hora, o trecho que eu vou estar compartilhando, ele se encontra no documento de número 100, na seção 5, mais especificamente no primeiro parágrafo. O trecho diz o seguinte: o mundo está repleto de almas perdidas, não no sentido teológico, mas porque perderam o sentido de direção e encontram-se vagando na confusão entre os ismos e cultos de uma era filosoficamente frustrada. Pouquíssimas almas aprenderam como estabelecer para si mesmas uma filosofia de vida, em lugar de aceitar o autoritarismo religioso. Pois bem, é evidente que o trecho deixa muito claro que o mundo está repleto de almas perdidas, não no sentido teológico, porque se formos analisar a questão teológica, o estudo sobre Deus, o estudo sobre coisas que envolvem aquele que chamamos de Deus, a gente vai detectar que praticamente quase todas as pessoas têm uma crença em alguma divindade. Quase todas elas confessam que existe uma divindade e que há algo maior do que nós. Porém, isso não significa que elas estejam na direção certa. Porque se fosse o contrário, o próprio trecho não diria que elas estão perdidas no sentido de direção. Por quê? Porque quando uma pessoa não está focada na direção certa, é natural ela ficar vagando entre ismos e cultos religiosos, de uma era filosoficamente frustrada. Porque a filosofia é o estudo do saber, digamos assim. E quando uma pessoa ela está errando a direção, ela não está focada no real saber, no verdadeiro saber que vai proporcionar a ela um progresso e uma evolução. E nisso ela fica vagando entre ismos e cultos. Quando o assunto é religião, os ismos estão presentes por toda parte. Veja bem, cristianismo, judaísmo, espiritismo, budismo, hinduísmo, taoísmo, xamanismo e tantos outros que existem por aí. E também me atrevo a dizer que existem os ismos também na questão antirreligião, ateísmo, e também existem ismos quando o assunto é sexualidade. Mas, como o intuito deste vídeo é abordar questões voltadas para a religião e afins, então vamos nos ater nesta linhagem. Veja que existem várias religiões no mundo, cada uma delas tem um método de adoração, tem cultos, tem seus dogmas, suas tradições e por aí vai. Normalmente, principalmente quando o assunto é o cristianismo, há um líder religioso ali, há uma pessoa à frente de um povo que vai exercer uma autoridade, quer queira ou não, sobre aqueles servos que estão ali indo cultuar alguma divindade na mente deles. Eu já fui de religião, eu também já frequentei uma instituição religiosa e isso se deu justamente porque eu estava perdida no sentido da direção. A partir do momento que o indivíduo está perdido no sentido de direção, automaticamente ele não se vê capaz de desenvolver para si mesmo sua filosofia de vida. Como resultado, ele fica indo de um lado para outro, fica vagabundando de um lado para outro, em busca da palavra do Senhor.
sendo que Jesus de Nazaré, o Cristo, deixou bem claro que a palavra está dentro de nós. Tem uma frase de Jesus que diz assim: os homens morrem à procura do Deus que vive dentro deles. Olha a profundidade disso. Como pode irmos de um lado para outro em busca de algo que a todo momento está dentro de nós? Se você não assistiu ainda o vídeo que tem aqui no meu canal chamado Será que Deus não está morto? Eu aconselho você a assistir, para que se torne mais compreensivo a questão do Deus que está dentro de nós. Voltando aqui para a questão dos ismos, existem muitas religiões no mundo, muitos ismos estão presentes. Embora as religiões possam ter tido uma participação positiva quando o assunto é crescimento moral, social, familiar, elas tiveram um ponto, dentre tantos outros, extremamente negativo. Sabotaram e continuam sabotando a liberdade do indivíduo de encontrar Deus, conhecê-lo e se tornar como Ele. Normalmente, as religiões não estimulam o indivíduo a progredir rumo à divindade. Elas estimulam o indivíduo a ficar congregado entre elas, cooperando com os dogmas delas, participando dos rituais que em verdade são inúteis, são fúteis e são desnecessários. Então, vai ser muito raro, por exemplo, no cristianismo, você encontrar um líder religioso que estimule aquelas pessoas que vão para aquela determinada instituição a seguirem a vida delas. Pelo contrário, você vai sempre perceber as frases: venha congregar conosco, tem que estar junto com os irmãos, tem que cooperar com a obra de Deus e por aí vai. Sendo que a todo momento, o Verbo que se fez carne, Cristo Jesus, sempre deixou em evidência o quê? A liberdade do indivíduo. Liberdade esta que não consiste em faça o que me dá vontade e dane-se os outros. Pelo contrário, é justamente a liberdade de que tudo posso, mas nem tudo convém. A verdadeira liberdade nos faz entender que antes de fazermos qualquer coisa, existe um parâmetro para analisarmos, que é o amor ao próximo. A liberdade ensinada pelo bom pastor, Jesus Cristo, sempre ensina a pessoa a se ater no sentido da vontade do Pai que está nos céus. E caso você não saiba, o Mestre ensinou que a vontade do Pai que está nos céus é que o homem mortal melhore o próprio estado nesta terra. Veja que o trecho do livro que eu li deixa bem claro: o mundo está repleto de almas perdidas, não no sentido teológico, mas porque perderam o sentido de direção. O que seria essa direção? Resumidamente falando, a nossa real e verdadeira direção somos nós mesmos. Você tem como direção você mesmo. Eu tenho como direção eu mesma. A partir do momento que desfocamos dessa direção, nos tornamos propícios a sermos vagabundos que ficam indo de um lado para outro, em busca de soluções, em busca de um bode expiatório. Eu fiz isso porque o pastor falou. Eu fiz isso porque eu ouvi isso daquele guru que eu adotei para mim. Sendo que temos que aprender a desenvolver, a estabelecer para nós próprios a nossa filosofia de vida. E nossa filosofia de vida sempre tem que ter como foco e base o amor e o respeito mútuo. Amor e respeito próprio e amor e respeito ao outro. Porque muitas pessoas pensam que estabelecer para si mesmas uma filosofia de vida implica em dane-se os outros. E não é assim que funciona. Somos uma mesma raça, estamos dividindo o mesmo planeta. Aquilo que é seu também é meu quando o assunto é natural, é natureza. Quando o assunto é algo público, pertence tanto a você quanto a mim. Então, veja que vivemos em sociedade, quer gostemos ou não. Não é bagunçado assim, faça o que quer e dane-se o outro. Tudo tem que ter uma harmonia, tem que ter um bom senso. Então, quando aprendemos
a estipular, a estabelecer para nós próprios nossa filosofia de vida, é lógico que ela deve ter como base o amor e respeito mútuo, ou seja, amor e respeito por nós e pelo semelhante, para que assim haja uma harmonia no planeta, haja uma harmonia por onde quer que venhamos passar. Só que pouquíssimas almas aprenderam a fazer isso. E por não fazerem isso, elas se submetem a um autoritarismo religioso. Traduzindo, tudo que vem da religião é inquestionável. Não importa a religião que seja, catolicismo, espiritismo, cristianismo, hinduísmo, é inquestionável. Quando uma pessoa se submete a uma autoridade religiosa, automaticamente ela assassina a liberdade dela de encontrar Deus, conhecê-lo e ser como Ele. Talvez isso choque um pouco. Ser como Deus? Sim, ser como Deus. Ser onipotente, onipresente e onisciente como Ele. E se você quiser compreender melhor como é ser Deus nesse sentido, volto a indicar o vídeo que tem aqui no canal, Será que Deus não está morto? Porque neste vídeo eu trouxe pontos de vista do que é ser onipotente, onisciente e onipresente como Deus. Então, quando um indivíduo se submete a uma autoridade religiosa, automaticamente ele está assassinando a liberdade dele. A liberdade dele é estabelecer para si mesmo a filosofia de vida. A liberdade dele experienciar coisas que vão realmente fazê-lo ser um ser mais evoluído. E temos que tomar muito cuidado com os ismos. Uma coisa é examinarmos aquilo que os ismos ensinam. Outra coisa é adotarmos tudo que vem deles como uma verdade absoluta. Eu tenho a liberdade de ler qualquer livro de qualquer religião. Mas isso não significa que tudo que contém nestes livros é sagrado, é divino, é útil e proveitoso quando o assunto é progresso. Existem muitos livros religiosos que, quando interpretados ao pé da letra, são uma porcaria. É um verdadeiro lixo. Contudo, há lixos recicláveis. E eu confesso, desde que eu aprendi a estabelecer para mim a minha filosofia de vida, eu aprendi a reciclar muito conteúdo, muita informação extraídas de livros considerados sagrados. Então hoje eu já não me sinto mais debaixo de nenhuma autoridade religiosa. Hoje eu não sou submissa a nenhum livro que dizem ser sagrado, até porque livros inanimados não são sagrados. Livros inanimados não têm vida, eles são apenas objetos. Se eu riscar um fósforo e atear fogo em todos os livros impressos, todos vão queimar. Se eu deletar todos os e-books que existem no planeta, por mais sagrados que eles possam ser considerados, eles vão para o saco. Eles não são sagrados. Não estou dizendo que eles não possam ser úteis, mas eles não são sagrados. Eu costumo examinar, hoje em dia, muitas fontes. Pouco me importa se ela é de alguma religião ou não, porque eu aprendi a examinar tudo e reter aquilo que é bom. E na minha concepção, o bom é tudo aquilo que me estimula a ser um ser vivo mais evoluído moralmente, mais compreensivo quando o assunto é a sociedade, a minha família, mais autocontrolado, mais equilibrado. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para ter estes progressos. Em tudo aquilo que eu encontro que soma com esse ideal, é bom para mim. Então, o tema deste vídeo é justamente para que venhamos tomar cuidado com os ismos. Com os ismos. Os ismos estão espalhados por todo canto. Todo canto. Temos que tomar muito cuidado para não nos deixarmos influenciar por tudo que vem dos ismos. O cristianismo fala isso, o judaísmo fala isso, o espiritismo é assim, a doutrina do outro é assado. Por favor, e qual é a nossa doutrina? Qual é a nossa filosofia de vida? O que queremos para a nossa existência?
Como estamos conduzindo nossa situação de vida? Isso é o que interessa. Quer dizer que uma pessoa toma determinada atitude porque a religião diz que é assim. E o que você diz que é? Como você vê? Isso é importante. Quando eu pertencia a uma determinada instituição religiosa, como eu já comentei aqui, eu não me envergonho de falar. Eu era, sim, uma pessoa que ficava vagando, uma pessoa que não exercia a verdadeira liberdade. Como resultado, eu ficava sempre em busca do que eu devo fazer. Aí é onde você vai até uma instituição religiosa buscar a palavra para ver se casa ou não casa, se mudo ou não me mudo de lugar, troco de emprego ou não troco, perdoo ou não perdoo fulano, será que eu devo fazer aquilo para fulano? Olha o absurdo, olha o tamanho dessa coisa ridícula que é você não estabelecer um autocontrole da própria vida e situações de vida. Chega a ser vergonhoso. E como eu, existem milhares que fazem isso até hoje. Existem milhares de almas aí que ainda estão perdidas no sentido de direção. A partir do momento que começamos a colocar em prática a direção, que começamos realmente a focar em nós, não tem isso de ir até alguém para perguntar o que fazemos ou deixamos de fazer. O que vai existir é, eu vou prestar atenção em mim. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Por que eu não quero fazer determinada coisa? Por que eu quero fazer? Cada ação exige uma reação. E temos que estar atento a isso. Se um filho, por exemplo, eu não tenho filho, suponhamos que eu tenha. Se um filho meu, por exemplo, comete um ato errado, eu não preciso perguntar para ninguém se devo ou não repreendê-lo. A partir do momento que eu vi que algo errado, desculpa, a voz falhou, que algo errado aconteceu, é um dever meu como mãe averiguar a situação, repreendê-lo se for necessário. Não me perguntar para uma religião ou para alguma divindade ou qualquer coisa do tipo que eu devo fazer. Onde está o autocontrole e a autonomia da minha própria vida e situação de vida? Vida é aquilo que sou. Situação de vida é aquilo que estou experienciando no momento. Se no momento eu estou experienciando uma situação de vida que me coloca como mãe, é um dever meu analisar o que fazer tendo o papel de mãe. Exemplo. Isso é para tudo na vida. Só que quando a gente não estabelece para si próprio uma filosofia de vida, ficamos vagando de um lado para outro, pedindo opinião de um, opinião de outro. O que fulano acha? Será que é certo? Será que eu devo? Será que eu não devo? Sendo que a todo momento os bons e verdadeiros ensinos ensinam que cada indivíduo deve aprender a gerenciar a própria vida e situações de vida. É uma questão de sabedoria, evolução e progresso desenvolvermos para nós próprios nossa filosofia de vida. Estabelecermos isso para nós. E pararmos com esse péssimo hábito de achar que alguém vai ter as respostas perfeitas e certas para aquilo que diz respeito aos nossos problemas, às nossas situações. Pode parecer um pouco grosso, né? Pode parecer grosseria o que eu vou dizer agora, mas realmente quando temos um problema, o problema é nosso e não devemos esperar ajuda e auxílio de ninguém. Se algo vem de terceiros para assomar com alguma coisa, ok, mas não devemos esperar isso de ninguém, porque o problema é nosso, a situação de vida é nossa. Nós temos que ver o que estamos fazendo com nossa existência, como estamos conduzindo ela. Esse negócio de se posar de vítima, esse negócio de ficar na dependência de terceiros, isso daí não é coisa que colabora quando o assunto é evolução. Pelo contrário, isso mina a energia do indivíduo. É onde vemos por aí pessoas que estão vivendo diversas situações e quando elas vão ser entrevistadas sempre falam: ai, ninguém me deu atenção, ninguém notou que eu existo, ninguém se importou com o que eu estou vivendo. Mas será que a própria pessoa se importa? Mais do que alguém te enxergar, será que a própria pessoa se enxerga?
Não devemos delegar para terceiros aquilo que tem a ver com nós. Isso se chama evolução. Isso se chama caminhar para ser como Deus. Vamos lá, vamos ter como exemplo aqui esse ser que cada um dá um nome, né? Mas eu vou usar o termo Deus que é mais fácil. Vamos focar nesse ser aí. Ele não está nem aí para o que pensam dele, para o que falam, para o que estão falando. Ele não está nem aí, porque ele é ele. Nada que a gente faça interfere nele. Absolutamente nada. Nada. Mas interfere em quem? Interfere na gente. Interfere no semelhante que está aqui na Terra conosco. Então, alguém. Uma das características para ser como Deus é entender que nada relacionado a fora deve interferir na gente. Não devemos depender dos outros para ser aquilo que somos. Deus lá depende de alguém para alguma coisa? Deus lá precisa que alguém elogie ele ou incentive ele para que ele brilhe? Ele brilha e ponto e acabou. Ele é o que é, já era, entendeu? Tem uns salmos na Bíblia que diz que Deus é como o sol. É uma metáfora, porque esse sol que nós observamos fisicamente, ele não é Deus. É só uma metáfora, né? Porque muita gente lê a Bíblia e interpreta tudo ao pé da letra, e não é bem assim que funciona. Existe um salmo que diz que Deus é como o sol, né? Uma metáfora. Poxa vida, vamos observar o sol. O sol lá precisa da permissão de alguém para brilhar? O sol lá precisa que alguém elogie ele para ele exercer a função dele? Não, ele não precisa. Deu a hora dele de brilhar, ele vai brilhar e acabou. Deu a hora dele de se recolher, já era. É assim que funciona. Temos que aprender a ter a nossa filosofia de vida. Temos que aprender a fazer o que tem que ser feito, independentemente se os outros vão elogiar, concordar, incentivar, apoiar. É isso. Aprender a ter essa responsabilidade. Tem uma frase que eu criei que diz assim: viver com responsabilidade manifesta a real espiritualidade do Pai da Verdade. Não tem que esperar nada. Viu que tem que ser feito algo, é fazer. Acabou. Não interessa se alguém vai elogiar, se não vai, se vai apoiar, se não vai, acabou. Mas quando a pessoa não estabelece para si mesma a filosofia de vida dela, ela vai ficar sob um autoritarismo religioso, ela vai ficar vagando entre ismos e cultos e morre e não sanou as confusões que tem dentro dela. Morre em que sentido? Troca de roupa. Porque morte no sentido de acabou tudo, na minha opinião, não existe. O que existe para mim é uma troca de roupa. Esse corpo aqui ó, é uma roupa daquilo que realmente somos. Somos vida. E estamos experienciando agora uma vida terrena, porque estamos nesse corpo mortal, esse corpo terreno. E quando uma pessoa ela vive nesses conceitos que eu acabei de expor, se bobear, troca de roupa e ainda confusa. Porque viveu a vida inteira dela aqui, neste planeta, vagando de um ismo para outro ismo. Uma hora eu tô na vibe do cristianismo, do espiritismo, do judaísmo. Ai não, desanimei, agora eu parti para o ateísmo. Nossa, que interessante. Ela nunca tem uma filosofia de vida dela. Ela está sempre na bota de uma outra coisa. Sendo que temos a liberdade, sim, de examinar tudo. Examinar o que o ateísmo tem para oferecer, examinar o que o cristianismo, o espiritismo, o budismo, o judaísmo e qualquer outro ismo aí tem para oferecer. Temos essa liberdade. Você acha que não tem coisa boa no meio dessa galera toda? Lógico que tem. Tem muita coisa boa. Tudo depende dos olhos, ou seja, do nosso discernimento. Só que detectar algo bom em algo não significa se submeter àquele algo como um todo. Eu posso muito bem extrair um aprendizado legal da Torá. Mas isso não quer dizer que agora eu vou criar um vínculo com o judaísmo. Não vou, porque eu sou livre. Posso muito bem extrair um aprendizado da Bíblia, que o cristianismo tem como sagrado. E extraio, hein? Extraio muito aprendizado. Não é à toa que no meu livro de Encontro com a Verdade Genuína contém muitas citações bíblicas.
porque são citações que corroboram com aquilo que eu tentei passar. Mas isso não significa que eu vou voltar a me submeter ao autoritarismo religioso do cristianismo. Porque antigamente a religião que eu tinha era o cristianismo. Então, logicamente, a instituição religiosa que eu frequentava tinha como a base o que o cristianismo ensina. Então é isso, é aprendermos a desenvolver para si mesmos nossa filosofia de vida. É aprendermos a examinar tudo e reter aquilo que é bom. É aprendermos a reconhecer que não precisamos procurar fora aquilo que está a todo momento dentro. Temos que aprender a mergulhar no que está dentro de nós. E mais uma vez, eu reitero, assista ao vídeo que tem aqui no canal, chamado Será que Deus não está morto? Para que você compreenda com mais clareza essa questão de algo estar dentro de nós. Deus estar dentro de nós. Essa primeira fonte, centro de energia, estar dentro de nós, em formato de sementinha. Semente não é uma árvore que está dando frutos, né? Mas assiste esse vídeo que eu estou indicando e você vai compreender melhor o que eu quero dizer. Então é isso. É aprendermos a focar na direção. A direção, resumidamente falando, somos nós mesmos. Mas se você quiser um conceito mais amplo de direção, eu vou tentar explicar dessa seguinte forma. Segundo pesquisas, a palavra pecado é errar o alvo. De acordo com uma fala de Jesus de Nazaré, o pecado é a descrença nele. Ou seja, se pecado é errar o alvo, e se segundo Jesus o pecado é a descrença nele, então, logicamente, Jesus Cristo é o alvo. Só que quando se fala que Jesus Cristo é o alvo, não é a pessoa, a vida humana, a vida pessoal de Jesus Cristo é o alvo. O alvo é aquilo que ele ensinou sobre a vontade do Pai. E, recapitulando, a vontade do Pai é que cada um melhore o próprio estado nesta terra. Quando um indivíduo não crê em Jesus Cristo, isso significa que ele não pratica o significado da vontade do Pai. Logo, ele não busca melhorar o próprio estado nesta terra. Como resultado, vive de qualquer maneira e não está nem aí para a moral, psique, emoção e qualquer outra coisa que envolve ele, como um todo. Então, muitas pessoas dizem, né? Somos todos pecadores. Já nascemos debaixo do pecado. Isso é lorota. Isso é conversa de gente que ainda não entendeu o sentido da coisa. Em primeiro lugar, como é que uma pessoa pode ser pecador se ela nem sabe qual é o alvo? Eu só posso errar um alvo se primeiro eu conheço o alvo. Não tem como eu errar algo do qual eu desconheço. Como que eu vou errar um alvo se eu nem sabia o que era esse alvo? Não tem sentido. Agora, a partir do momento que eu conheço o alvo e erro, aí sim eu posso dizer que, nossa, eu estou em pecado. Do contrário, eu não estou em nada, porque não tem como eu errar algo do qual eu desconheço. E se você não sabia qual era o alvo, agora você sabe. Resumidamente falando, o alvo é você. Porque, poxa vida, se o alvo é Cristo Jesus e se Ele ensinou que cada um tem que cuidar da própria vida, você é essa vida. Então, você é a direção, entendeu? Eu sou a direção da minha vida, você é a direção da tua. É cada um realmente cuidando de si. E aquele que se mantém de pé, para qualquer próximo, uma ajuda já é. O que eu quero dizer com esta frase? Aquele que cuida de si, cuida mesmo de si. Para qualquer um ele já é uma ajuda. Sabe por quê? Porque quem cuida de si não perturba o outro, não ocasiona mal para o outro, não enche o saco do outro, não sobrecarrega o outro. Mas quando a pessoa não cuida dela mesma, putz, cara, ela vai ser um problemão para o outro. Não basta ela ser um problemão para ela, ela vai ser um problemão para o outro. Nós não somos uma ilha, óbvio. Sempre vamos estar, de um jeito ou de outro, prestando auxílios
uns para os outros. Só que tem diferenças de prestarmos auxílios e termos que viver processos do outro. Há uma diferença muito grande entre isso. E quando uma pessoa não cuida dela mesma, é natural ela envolver outros nos seus problemas. E cuidar de si próprio não é uma coisa que se resume no quesito puramente material. Se eu tenho onde morar, se eu tenho o que comer, se eu tenho o que vestir. Cuidar de si próprio é uma pegada que vai além. Tem a ver com gerenciar a própria mente, gerenciar as emoções, tomar cuidado com o que pensa, prestar atenção nos desejos que nutre. É abrangente, a coisa é realmente um trabalho. Tem uma poesia aqui no canal chamada O Trabalho. Depois dá uma conferida nesse vídeo, é um vídeo curto. Porque a todo momento eu tentei deixar bem claro isso. Existem trabalhos de tudo quanto é jeito. Só que o maior trabalho que podemos fazer é aquele que fazemos acerca de nós mesmos. Não num sentido financeiro, mas em um sentido mesmo moral, espiritual. Trabalhar para ter algum dinheiro, há sua serventia. É com o dinheiro monetário que fazemos muitas coisas aqui, nesse sistema material. Inclusive, depois eu recomendo que você assista o vídeo do canal chamado Dinheiro Traz Felicidade? O vídeo vem como uma pergunta, mas no decorrer do vídeo eu exponho se realmente ele traz ou não felicidade. Aconselho você a assistir esse vídeo para entender que eu não tenho nada contra o dinheiro monetário, até porque eu acho que é uma hipocrisia alguém ser contra este valor monetário, sendo que é com ele que compramos inclusive os livros que muitos chamam de sagrados. Que curioso, né? Tem gente que fala tanto da palavra de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo comercializada, ela é comercializada desde o momento que chega na livraria para comprar. Não estou falando isso para defender essa galera usurpadora que fica se posando de pastor pedindo dinheiro dos outros, porque a instituição religiosa nem precisava existir para começo de conversa. Mas, né, existe. Então, as pessoas que tomem cuidado aí com o que frequentam, porque que estão se permitindo se submeter aos ismos da vida. Talvez é porque ainda não aprenderam a estabelecer uma própria filosofia de vida, né? Mas é isso. Eu espero que eu tenha me feito compreendida neste vídeo. Se você não entendeu alguma coisa ou se tem algo a acrescentar a fim de somar com o tema deste vídeo, fica à vontade para deixar um comentário. Se você entendeu o meu ponto de vista, gostou das coisas que eu informei neste vídeo, achou interessante, peço que você clique no botão de joinha, deixe seu like. E se ainda não é inscrito no meu canal, fica aqui o convite. Inscreva-se, pois aqui eu estou sempre repartindo conhecimentos, reflexões, poesias e afins, com o intuito de estimular uma vivência mais racional, respeitosa ou, em última análise não menos importante, espiritual em nosso cotidiano. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!